Bem-vindo a mais um Carol Responde. Oi, gente, eu sou a Carol e o vídeo de hoje tem notícias quentes, notícias profundas. A gente vai falar sobre um assunto que gera muita polêmica e muita dúvida. A pergunta que não quer calar: qual que é a função do Exu na Umbanda? Hoje eu vou desmistificar toda essa fantasia da Umbanda. Hoje eu vou tirar o véu do mal entendido que tem sobre os Exus da Umbanda, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou responder uma das maiores dúvidas que eu tenho visto por aí. Eu recebi essa pergunta recentemente e eu fiquei maluca, porque eu falei assim, eu preciso urgente gravar esse vídeo, porque não é só uma pessoa que me pergunta sobre isso, são várias pessoas, só que essa última pessoa que me perguntou me trouxe uma visão que me preocupou muito, porque me faz perceber que as pessoas, elas não compreendem qual realmente é a função do Exu, o que ele faz, né? Quem é Exu? A gente sabe que fora da religião muita gente tem uma visão errada, mas dentro da religião é preocupante ter uma visão errada sobre Exu. Então, no vídeo de hoje eu vou desmistificar. Fica aqui comigo que a gente vai explicar tudinho pra vocês. A pergunta é a seguinte: Carol, Exu é um ser de luz? Mas se Exu é um ser de luz e trabalha pro bem, por que ele também faz o mal? Ele pode destruir a vida de alguém? Isso não vai contra a religião? Porque a nossa religião não é lidar com coisas boas? Então, o que é? Qual que é a do Exu? Hein, Exu? Qual que é a tua aqui? Vamos lá. Calma, vamos lá comigo que eu vou explicar pra vocês quem é o Exu na Umbanda, tá bom, gente? Porque vocês precisam entender que Exu na Umbanda é diferente, tá? Já vamos começar por aí. Exu na Umbanda, ele segue a lei da Umbanda. Qual que é a lei da Umbanda? Paz, amor e caridade. Então já começa por aí. Então o Exu de Umbanda, ele tem a função de abrir caminhos, limpar a energia do terreiro, proteger o médium e o terreiro, quebrar demandas, dar atendimento e aconselhamento. Exu, ele trabalha na linha da justiça. Exu, ele busca fazer o que é justo e correto. Você não vai ver Exu fazendo aquilo que não é do seu merecimento. O que é justiça? Justiça é assim, ó. Paga quem deve, recebe quem merece. Eu falo isso direto. Exu só vai entregar para quem merecer. Então já tá esclarecido. Exu na Umbanda não pratica o mal. Mas aí você pega e fala assim: ai, Carol, mas eu fui no terreiro de fulano e eu vi Exu querendo praticar o mal. Opa, peraí, tem alguma coisa errada? Então vamos desconfiar. Porque assim, Exu na Umbanda não pode praticar o mal. Tanto que eu já comentei da Mariazinha com vocês. A Mariazinha é minha Exu Mirim. Por ela não trabalharia na lei. Porque não é da índole dela. Ela gosta de ser livre. Mas ela trabalha na Umbanda comigo. Eu escolhi estar na Umbanda. Então, ela tem que respeitar as regras da Umbanda. Ela só trabalha comigo se ela seguir as regras. Então já começa por aí. Tudo bem se seu Exu originalmente não era da Umbanda, mas hoje você trabalha na Umbanda. Então se ele for trabalhar com você, ele tem que seguir as regras. Então se você vai num terreiro onde o Exu não quer seguir as regras, já começa a desconfiar. Tem muita gente que vai em terreiro no geral, assim. Quando eu digo terreiro, é terreiro de Umbanda, Candomblé, Macumba Carioca, qualquer lugar que trabalhe com Exu, Quimbanda, Templo Luciferiano, enfim. E a pessoa pede para fazer um mal ao outro, pede para fazer uma amarração, para destruir a vida do outro, para matar o outro. Se o Exu trabalha na linha de Umbanda, ele não vai fazer esse trabalho. Na parte de amarração amorosa, o máximo que ele pode fazer é um adossamento, que é diferente, que é o quê? Tentar instigar essa aproximação, mas de um sentimento que já existe.
Então, tipo assim, eu e você já temos um sentimento, só que a gente não tá muito bem, a gente tá passando por uma fase difícil. Aí o Exu, ou a Pombogira, que é Exu mulher, né, vai fazer um adoçamento para que a gente comece a se dar bem e possa se unir novamente. Aí, beleza. Agora, se eu chego para um Exu, para uma Pombogira, né, e falo, eu quero fazer uma amarração, eu quero me casar com fulano, quero que fulano largue tudo e fique aos meus pés. Isso daí não é autorizado. Por quê? Porque você está pegando a liberdade da pessoa, né? Porque as pessoas, elas têm livre-arbítrio. Você está tirando o livre-arbítrio dessa pessoa e a forçando a viver algo que ela não quer com você. E isso foge completamente da lei da Umbanda. Então, se um Exu dentro de um terreiro de Umbanda aceita fazer qualquer trabalho errado, como matar, amarração, destruição, pode ter certeza que ele não é Exu. Nas outras religiões, pode ser que ele seja um Exu fora da lei. O que é um Exu fora da lei? Exu fora da lei, normalmente é aquele Exu que antes era uma quiumba, ou um egum, um espírito zombeteiro, um espírito sofredor, que ele começou a evoluir e ele começou a perceber que ele pode ajudar as pessoas, que ele ganha alguma coisa com isso, que ele evolui. Então, ele passa a ajudar, só que, tipo assim, tudo tem um preço, entendeu? Ele não vai fazer nada de graça. E outra, ele não tem limites. Então, se você falar assim, ó, fulano, eu quero que você mate ciclano, ele vai matar. Você paga lá o preço que ele quer, ele mata. Só que o problema é que tudo que vai volta. A lei do retorno é muito clara. Se você não paga em vida, você paga em morte. Ou você paga na próxima vida. Então, existe o Exu de lei e existe o Exu sem lei. Já entendemos por aí, ok? Dentro do terreiro não existe Exu sem lei. Se você encontrar um Exu sem lei dentro do terreiro, ou ele tem que ser convertido, que aí o Exu responsável pelo terreiro, né, o dirigente, ele vai fazer esse Exu riscar o ponto, ele vai assumir a linha de trabalho do Exu principal, né, o Exu dirigente, e vai aprender com o Exu dirigente a seguir as regras do terreiro. Ou ele pode ser um quiumba disfarçado, que aí é um problema. E isso acontece muito, tá, gente? Muita gente em desenvolvimento que não entende muito bem a energia passa a receber uma entidade que se diz ser Exu, só que na verdade ele está lá para criar o caos, para disseminar a confusão mesmo. Então, se você chegar para ele e falar assim, eu quero fazer uma amarração, ele vai fazer. E aí que tá o problema. Porque quem não tá desenvolvido não sabe. Não sabe que essa entidade não é de lei. E é por isso, inclusive, que as entidades só dão atendimento com ponto riscado e confirmado, para ter a certeza que essa entidade realmente é uma entidade de lei, é uma entidade que está disposta a trabalhar com a caridade, para ter certeza que você está bem conectado, que você tem certeza que está incorporado com a entidade certa, porque a gente pode confundir as energias e incorporar um egum achando que é a entidade, isso acontece. O problema disso é que muitas das vezes esse egum, esse quiumba, esse espírito zombeteiro, ele sabe aonde mexe no nosso ego, sabe? Então ele sabe manipular a gente. E aí você chega lá com aquele sentimento, vamos supor, você brigou lá com a vizinha porque a vizinha mexeu com o seu marido, ou o vizinho mexeu com a sua esposa, você tá muito bravo, e aí o egum, o quiumba, espertíssimo, instiga você a falar que tá com raiva, te faz uma proposta. Daqui 1 a 2 semanas, seu vizinho, sua vizinha se ferra, sofre um acidente, sei lá. Aí você fica todo feliz, nossa, esse Exu me ajudou. Porque tem muito terreiro que mesmo não tendo
mesmo que a entidade não tenha ponto riscado, ainda assim ela dá atendimento para os médiuns de corrente, os irmãos de corrente, né? E isso é um pouco preocupante. E aí você fica lá todo feliz, porque o Exu, a Pombogira, fez o trabalho que você queria. E aí daqui uns meses, algo de ruim acontece com você. Então, seu filho sofre um acidente, seu pai sofre um acidente, você sofre um acidente, entende? Porque tudo tem a lei da causa e efeito. Eu já gravei um vídeo para vocês sobre a lei da atração. Tudo que você emana para o universo volta para você. Então, esses eguns, esses espíritos nobeteiros, eles são muito espertos. Porque além deles brincarem com você, eles ainda ganham, porque muitas das vezes eles pedem para você fazer uma entrega para eles, acender uma vela, então eles já se alimentam, ficam fortes, e quem se ferra? Você, né? E outra, Exu de lei não vai fazer as coisas erradas por mais um motivo. Não é só pelo fato de que ele trabalha na Umbanda, mas é porque ele também está evoluindo. Então, se o Exu de lei vai lá, vamos supor que eu trabalho com a Dona Sete. E aí, alguém vai lá e me prejudica. E a Dona Sete decide fazer uma vingança contra a pessoa. Tô dando um exemplo, que a Dona Sete jamais faria isso, tá? Ela é muito justa. Aí vamos supor que ela faz a pessoa quebrar a perna ou morrer. A Dona Sete, que estava um grau acima, que estava evoluída, o que vai acontecer? Ela vai voltar, ela vai atrasar a evolução. Então a Dona Sete jamais vai prejudicar a evolução dela por mim, uma mera mortal. Porque ela está aqui trabalhando para mim, para que ela evolua. Eu falo que ela é minha amiga e tal, mas aqui existe um trabalho mútuo. Ela depende de mim e eu dependo dela. Então, pouquíssimas situações em que a entidade vai se indispor a retroceder por causa do seu médium ou por causa de qualquer outra pessoa. Só num caso muito extremo, e olhe lá ainda. Porque eu nunca ouvi falar. Tô te dando uma suposição de uma possibilidade. Um achismo meu, porque eu nunca vi. E que a entidade de luz, ela é muito evoluída. Ela sabe que não vale a pena. Entende? Ela sabe que quando chegar num certo momento, tudo que essa pessoa te fez mal vai voltar pra ela. Então, ela não vai pegar e praticar o mal contra o outro. Ela vai sentar com você, vai conversar com você, vai te aconselhar, vai te abrir os olhos, vai te ensinar o poder do perdão, vai te ensinar a superar os seus problemas, entende? Ela vai tentar te fazer amadurecer esse pensamento. Então, perceba a diferença entre um Exu de luz, um Exu de lei e um Exu que não tem lei. Um Exu que não segue regras. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre Exu de Quimbanda ou de luciferiano e etc e tal, porque eu não entendo, eu não sei como funciona, mas a regra é bem clara. Então, se eles praticam o trabalho, pode ter certeza que o karma volta, ou para eles, ou para quem pediu o trabalho. Se você está pensando em pedir alguma coisa, já saiba que uma hora vai voltar. Eu não me arrisco. Eu prefiro deixar que a vida se encaminhe. Até porque, na minha vida, pelo menos até agora, tudo que fizeram de mal para mim tá voltando. E eu tenho observado que todas as pessoas que fizeram mal tá recebendo de volta. E mais um detalhe que eu tava quase me esquecendo. Sabe quando você vai no terreiro e tem aquele Exu que pra se mostrar já chega falando, eu resolvo, pode deixar, eu vou acabar com esse problema, eu vou botar essa pessoa no lugar dela. Cuidado, porque muitas das vezes o médium tem tanto ego que ele acaba mistificando também. Então, além da gente ter que tomar cuidado com Exu de lei e Exu sem lei, a gente também tem que tomar cuidado com os estrelinhas. Aqueles que gostam de passar na frente da entidade
para se sentir bem com o seu ego. E esses são bem perigosos, porque esses são os que te criam mais expectativa, te machucam, né? E a gente pensa que a mistificação, ela é algo que quase não ocorre, mas ela ocorre muito, muito. É por isso que eu sempre friso a importância do ponto riscado. Apesar de que o ponto riscado é o início de um desenvolvimento, mas é importante. É importante para que a pessoa que esteja dando atendimento tenha responsabilidade. Porque trabalhar com o Exu Pombogira é uma coisa muito séria, não é brincadeira. A energia de Exu Pombogira é uma energia muito densa. São eles que são responsáveis por manter o equilíbrio da parte densa. Enquanto o Preto Velho, Caboclo e Irê mantém o equilíbrio da energia mais sutil, mais leve, da linha da linha assim mais tranquila e equilibrada, é o Exu que tá lá na porradaria. É o Exu que tá trabalhando com a linha densa. É ele que tá carregando o peso. Então a responsabilidade com o Exu é grande. Eles são a nossa linha de frente. Nós temos que ter respeito por eles. Como que vocês querem acolhimento de Exu se vocês estão tratando o Exu dessa forma? Pedindo amarração? Exu não vai te dar nada. Eu, se fosse Exu, mandava você catar coquinho. Porque uma pessoa que pede amarração não merece nada. E muitas das vezes a gente age num momento de raiva e depois se arrepende. Às vezes a gente quer se vingar a qualquer custo e depois bate o arrependimento. E aí, o que você faz? Não tem que fazer, né? Já foi feito. Então tomem cuidado, porque tudo que é feito pra desfazer é difícil, hein? É muito difícil. Dependendo da entidade, olha, dependendo do tipo de trabalho, acho que nem nascendo de volta. Então, para finalizar o vídeo, eu quero deixar bem claro que Exu é um ser maravilhoso. Não deixem que as outras pessoas deturpem a imagem de Exu, que é o nosso guardião, o guardião dos nossos caminhos. Exu é o guardião e protetor de cada passo que a gente dá. Pode ter certeza que quando você está num caminho difícil, ele está indo na sua frente, como um escudo para te proteger. Então, quando você vê alguém deturpando a imagem de Exu, ou quando você vê um Exu de lei dentro de um terreiro se comportando dessa forma horrível que eu falei, saiba que isso não é correto. Defenda a nossa religião, porque o que mais tem é gente para criticar, não para defender. Valorize Exu. Quem sabe com esse vídeo, essas pessoas que não compreendem possam enxergar melhor e entender quem é Exu, possam ter uma visão melhor. Poxa, essa linha foi criada, ela foi inserida na Umbanda para agregar, não para deturpar. Porque se fosse para isso, não precisaria dela, né? É triste. Mas eu vou encerrando por aqui. Eu não sei se ficou alguma dúvida. Eu espero que eu tenha esclarecido tudo. Eu espero que a pessoa que me pediu para gravar esse vídeo tenha entendido tudo que eu expliquei para ela. Eu expliquei diretamente para ela, que a gente tem mais aproximação. Ela conseguiu falar direto comigo. Mas eu também estou gravando esse vídeo para deixar mais completinho. Se você que está me assistindo não entendeu alguma coisa, comenta aqui embaixo ou manda mensagem lá no Instagram da vó, que eu vou analisar com calma para te responder e explicar, tá? E compartilhem, pessoal, porque quanto mais gente souber disso, menos pessoas desinformadas nós vamos ter no mundo, né? E é isso. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para continuar recebendo os vídeos e para continuar estudando junto comigo, tá bom? Agora eu vou ficando por aqui, que eu tenho outras tarefas, a gente tem que terminar algumas atividades, estou tendo bastante movimento aqui, inclusive para quem não sabe, eu tenho um outro canal no YouTube chamado, deixa eu só confirmar, porque eu esqueci, se chama
Amor de uma Rosa. E esse outro canal, ele é voltado para leituras de tarô, é uma leitura coletiva, gratuita. Então, se em algum momento você estiver precisando de alguma leitura, manda uma mensagem para mim lá no outro canal, manda lá no Instagram da Vó, que a gente pode ver a possibilidade de fazer a leitura coletiva, tá bom? E eu vou ficando por aqui, um beijo pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!